completamente histórico. E essa questão da oportunidade, a gente se preocupa muito com a educação financeira. E educação financeira não é não comprar. Pelo contrário, a gente, como falando com lojistas, é cada vez mais os consumidores comprem mais. A grande questão é que essa compra precisa estar muito atrelada à capacidade de endividamento, capacidade de consumo desse consumidor. Porque essa corda não pode arrebentar. Se o consumidor comprar muito mais, não ter condição de honrar os seus compromissos, né? E aí, é uma compra, uma nova venda que não vai acontecer para o varejo. Vai embolar de novo. Vai embolar e o consumidor, se não resolver isso, ele não consegue comprar nem mais na loja que ele não honrou os compromissos, não conseguiu, e nem com outras, porque os dados são compartilhados entre os lojistas. Estarão negativados. Esse é o grande ponto. O entendimento da cadeia de consumo ele é muito mais amplo. E aí, de novo, né, fatos que induzem ao consumo. A gente tem 3 canhões no final do ano. Como é que o consumidor pode chegar no final do ano sem condições de fazer uma compra, seja com crédito, seja com qualquer outro instrumento de viabilizar a compra? Por isso que a gente estuda, por isso que a gente pesquisa, porque se ele vai comprar camiseta amarela ou azul ou verde, se ele vai comprar na loja A ou na loja B, isso tudo só vai acontecer se ele tiver condição de compra. E o próprio lojista fazer uma avaliação de risco adequada, se faz sentido ele conceder crédito, independente do modelo, para aquele consumidor, sabendo o histórico dele. Então, o jogo do consumo ele é muito mais complexo do que ele já foi, mas, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade. E a gente tem falado para os nossos associados, para as próprias entidades parceiras, que é o seguinte: como a concessão de crédito pode ser uma ferramenta de atração de clientes, de consumidores. É delicado este assunto. Ele não é glamuroso, ou um termo que... Ele não é um assunto sexy. Não. Mas ele precisa entender esse contexto. Quando fala concessão pode de ser crédito, todo mundo bota o pé atrás. Exatamente, é um assunto... Opa, como assim? E tem tudo a ver com as datas, tem a ver com consumo. A gente está falando de entender comportamento de consumo. Por isso que a gente se preocupa se o cara vai ter 13º, se ele vai pagar dívida, se ele vai poupar, se ele vai comprar presentes. O que ele vai dedicar mais atenção, se é para presentes de Natal, se é para alguma coisa na Copa, se ele vai guardar para as férias. Tudo isso tem a ver com consumo, dinheiro mesmo. A questão é como é que vai ser dividido isso. E qual é a grande oportunidade para o lojista? Entender essa dinâmica para saber o que oferecer.